Aqui, agora sim, então aqui. Também está comigo aqui o Clayton Aquino, Fernando Chiveita por aqui, Luiz Alberto Cardoso, bem-vindo a esse nosso bate-papo, muito legal. E ainda em fase de enclausuramento do coronavírus, mas estão aí, tá? Vamos continuar aqui. Bom, pessoal, eu queria falar para vocês, aquela turma que está com o título de mega promoção condicional, tá? Aquela turma já está com mais da metade das vagas matriculadas, tá? Então, se você é engenheiro civil, se você é engenheiro mecânico, se você é engenheiro de produção e quer fazer um curso de qualificação, né, um curso online, ou seja, você fica na sua casa, você assiste às aulas aos domingos de manhã, são 6 encontros, certo? Aos domingos de manhã, das 8 horas da manhã até o meio-dia. Promoção mega bombástica, certo? Você vai pagar um pouquinho mais da metade do curso, que já está em promoção, o preço normal já está em promoção, certo? Vocês vão pagar um pouquinho mais da metade desse preço de promoção, ou seja, vocês vão pagar praticamente o material do curso, certo? A condição é a seguinte: as aulas só começam assim que completar a turma de no mínimo 20 alunos, certo? Depois que essa turma começar, eu estou programando uma outra turma, que é a turma de concepção estrutural. Essa turma é quase que exclusiva, vamos dizer assim, para ex-alunos. Tá? Por que quase exclusiva para ex-alunos? Porque eu sei do conteúdo que foi repassado para os ex-alunos, e a partir dali, então, eu sei aonde abordar esse novo conteúdo, certo? Por isso que a preferência é para ex-aluno, e a princípio eu não vou abrir esse curso de concepção estrutural para quem não foi meu aluno ainda, certo? Talvez eu abra se sobrar vagas, né? Mas pelo que eu sei, eu acho que não vai sobrar muitas vagas aqui, tá? Como é que tá chegando o áudio para vocês aí, tá bom, pessoal? Preciso desse feedback aí, para saber se eu não estou falando sozinho aqui com vocês. Sozinho, falando sozinho, eu estou com vocês, saber se vocês estão me ouvindo aí. Bom, o Diogo Medeiros está por aqui também. Bem-vindo, Diogo. Preciso saber como é que está o áudio para vocês aí, pessoal. Tá ok? Geice, o Sandro está por aqui. O Elton disse que está muito bom. Legal, Elton. Então vamos continuar conversando aqui, tá? Luiz Cardoso, já ouvindo bem. Ótimo, maravilha. O Ítalo. Ítalo Chitlau. Tá ok? Então tá, vamos ali. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta para fazer sobre estruturas metálicas, né, obviamente que vocês não vão me perguntar assim, professor, como é que se calcula uma tesoura? Tá? Eu vou te dizer assim, olha, eu vou te ensinar a calcular uma tesoura, vou te ensinar a calcular um pilar, terças, contraventos, chumbadores, mas a partir do curso que eu ministro, certo? Tudo isso aí eu trato no curso. Desde a parte lá da concepção estrutural, começando antes disso, o estudo do vento, que a primeira coisa que se faz é o estudo do vento numa estrutura metálica, certo? Pelo menos estrutura metálica que fica ao tempo, é o estudo do vento. Fábio José de Souza, salve! Tá mandando salve para cá. E a minha mulher acha que eu tenho que cortar cabelo. Ela acha que isso aqui que eu tenho é cabelo. Mas não adianta, né? Quem ama o feio, bonito lhe parece. Vamos lá. De vez em quando a gente diz que vai cortar cabelo para deixar contente elas. Então, pessoal, faz 2 semanas terminou uma turma desse curso de calculista de estruturas metálicas, tá? E já estão voando por aí. Tem alunos que já pegaram obras e já pagou o curso tranquilamente. E é isso que eu espero todo mundo que faça curso comigo, certo? Para quem não sabe qual é o conteúdo do curso e quais são os valores, eu peço que mande um WhatsApp para esse número que eu vou postar aqui agora. Ó. WhatsApp
app do Olídio. Aqui, ó, pessoal, código de área Porto Alegre, 999856059, tá certo? Eu vou botar o número errado de novo, porque esses tempos eu coloquei o número errado e a mulher ficou bem louca lá, de tanta gente que estava procurando ela, segundo ela, né? Boa noite a todos. Cheguei no susto. Seja bem-vindo assim mesmo. Mas gostaria de saber o horário das transmissões e onde busco informações acerca do curso. Então, eu te deixei um WhatsApp aí em cima, tá? Me manda por esse WhatsApp uma mensagem, né? Informações sobre o curso. Eu já te mando todas as informações, conteúdo programático do curso. Eu te mando as condições de pagamento, que essa promoção é em uma vez só, certo? Mas eu te mando todas as informações. Importante, pessoal, muito importante. O curso ele é exclusivo para engenheiros civil, mecânico e engenheiro de produção. Por que é exclusivo para o pessoal de engenharia? Como é muito conteúdo que eu tenho para transmitir para vocês, certo? Eu não tenho como ficar repassando conteúdos que eu considero que seja necessário para ter o acompanhamento e aproveitamento do curso em 100%. Quais são os conteúdos? Isostática, resistência de materiais e sistemas hiperestáticos, certo? Sistemas hiperestáticos até nem tanto, mas isostática e resistência de materiais é fundamental. Sem isso, você não vai conseguir acompanhar, certo? Tenho recebido alguns pedidos sobre informações de matrícula, mas aí eu vou ver o interessado, ele é desenhista, ele diz que trabalha 40 anos como desenhista, não adianta, certo? Se não tiver conhecimento de isostática, de materiais, não vai sair do chão. Ou ele trabalha com montagem, ou ele é serralheiro, né? Quer fazer o curso, ótimo, tem que se qualificar. Mas esse curso é para o pessoal que já é um pouquinho mais avançado, pessoal que já tem a graduação, que já viu esse conteúdo, certo? Então é isso aqui. Vamos ver no curso você ensina a diferença de dimensionamento por tensões admissíveis, estados limites últimos. Então, eu utilizo os dois métodos do processo, tá? Para dimensionar a chapa dobrada e para dimensionar perfis laminados soldados, eu uso estados limites, certo? Que é a norma NBR 8800 e outra norma, a norma mãe dessa norma de chapa dobrada, que é a PNB 143, certo? As duas normas trabalham com bastante segurança. Só que é o seguinte, para ser bem claro, tá? O curso não é focado especificamente em normas, certo? Se vocês estão procurando curso que trate só sobre normas, eu sugiro que vocês procurem a ABSEM ou a CBCA, que de vez em quando eles abrem cursos só sobre determinadas normas, certo? Eu utilizo as normas como parte do conteúdo do meu curso, ok? Eu trabalho com tensões admissíveis, principalmente para dimensionar ligações, certo? E para fazer pré-dimensionamentos. Vamos ver quem é que está mais aqui com a gente. Tony, eu acho que... Espero ter respondido a tua pergunta. O Geiso Sanders diz, professor, encaminhei um e-mail para tirar uma dúvida. Consegue dar o retorno? Jason, vamos ver o que é, tá? Se for coisa simples, sim, eu posso dar retorno. Se for monitoria acadêmica, eu não tenho como mais atender, tá? O Wellington, vou sair, fica um grande abraço. Abração, Wellington, já foi. Diogo Medeiros, professor, no cálculo de um pórtico simples em perfil U, enrijecido U, devo considerar quais esforços e ações? Bom, tu tem que considerar as normas, primeiro, normas de vento, né? Com as devidas combinações, a norma de vento, depois as normas que tu vai usar, a norma de chapa dobrada agora é PNB 14732, se não me engano, é esse aí, tá? E tu tem que utilizar as combinações de acordo com essa norma, tá ok? O Matheus RC pode mostrar uma ligação decente de pilares pré-moldados com tesouras com tesouras, ligação decente? Olha, cara, a princípio tudo que é material que eu tento botar é material decente, tá? Eu não sei o que tu
está falando, tá? Mas tem, eu acho, tem no curso aí algumas coisas, tem no YouTube alguma coisa de chumbação, dá uma olhadinha ali, tá ok? Seu curso funciona em lives ou aulas gravadas e com o professor ao vivo, certo? Eu estou aqui, de vez em quando eu paro o material para explicar, para interagir com o pessoal, certo? Boa noite, o Anderson Anai está por aqui. Valeu, Anderson, seja bem-vindo. Desejo informações, tá aqui, ó. O colega do final 5936. Recebi aqui a mensagem, tá? Já estou respondendo. Vamos lá. 5936, final. 5936, vamos responder para ele, vamos dar o retorno. Tá aqui, tá indo para lá. 5936. Deu, obrigado. Vamos lá. Gabriel Lubachevski diz assim: boa noite, Olídio. A utilização de dois perfis U sem enrijecidos, formando um box. Eu não sei o que está dizendo um box, está dizendo formando um tubo, é isso? Pode ser uma alternativa de estrutura para substituir perfil I para cargas pequenas? Pode ser sim, tá? Eu utilizo bastante. Tu faz dois perfis U, mas aí um de costa para o outro. Não sei o que tu está falando de box, um de costa para o outro, assim, né? Aí tu tem como se fosse um perfil I, tá ok? Douglas Cortez. Douglas Cortez, boa noite, seja bem-vindo, Douglas. Gabriel Luchevski, Lubachevski. Gabriel Lubachevski. Eu não sei se foi isso que falei antes ali, tá? Então, pessoal, volto a falar. Se você é engenheiro civil, se você é engenheiro mecânico ou engenheiro de produção e quer se qualificar em estrutura metálica, seja para atuar na área de estrutura metálica, ou seja, para ter conhecimento sobre o cálculo de metálicas, né? E essa é a oportunidade, tá? Eu fechando essa turma, nessa mega promoção, as próximas turmas provavelmente irão ser com os valores normais da promoção normal, certo? Que é o dobro do preço que está sendo agora. Professor, pode mostrar mais sobre chapas Gusset, títulos de verificações e métodos aplicáveis? Posso. Tu dá uma olhadinha, tá? Tem bastante coisa nesse canal. Procura ali por chapa de nó, chapa Gusset, tá, Matheus? Ali tem, inclusive, explicações sobre um tal cone de tensão que surge, certo? E que surge nesse nó devido às cargas axiais nas barras de diagonais montantes. Dá uma olhadinha ali que explica bastante coisa. Olídio, a chapa de travejamento, os perfis têm a mesma espessura do mesmo? Pode ser, Anderson, tá? Pode ser. Lembra que no curso a gente desenvolveu lá qual é que é a carga, né, que vai estar atuando de tração na chapa de travejamento. Essa carga, já vou dizer assim, é em torno de 3,5% do valor da carga de compressão no conjunto de perfis que forma essa seção, certo? Se tu tiver dois travejamentos, tu vai ter 3,5%, divide por 2, metade para cada peça de travejamento, certo? Civil, sim. Se sim, conta para gente como foi o começo da sua época. Existe muito aluno verde com medo desta futura crise. Então, Tony, eu vou te contar assim, ó, eu comecei a trabalhar com estrutura metálica, tá? Em 1977, quando eu tinha 17 anos de idade. Eu, com 17 anos de idade, já tinha 4 anos de experiência como desenhista. Comecei com 13 anos como desenhista de arquitetura. Trabalhei durante 1 ano e meio como desenhista de arquitetura. O escritório que eu trabalhava, o arquiteto ficou sem serviço, me conseguiu um emprego no escritório de concreto armado,
Então, ali eu comecei trabalhando com copista de desenho de concreto armado. Desenhista copista. Naquela época tinha isso, né? E depois fiquei mais ou menos meio ano com copista, depois eu já pegava a memória de cálculo, já me ensinaram a pegar a memória de cálculo, tirar o dimensionamento, botar os comprimentos das barras, positivas, negativas, e assim foi até janeiro de 77, quando eu comecei então a trabalhar com desenho de estrutura metálica. No começo eu via aqueles desenhos ali, pessoal, pensava, o que é esse monte de desenho? Isso aí é coisa de louco. Tem X para cima, X para baixo, dimensionamento em milímetros. Até então eu trabalhava só com arquitetura e concreto, que é tudo centímetros. Né? Eu achava que aquilo lá era um desenho mecânico. Eu achava mesmo. Só que a estrutura metálica é uma coisa muito apaixonante. À medida que tu começa a entender o funcionamento dessa estrutura metálica, né? É que nem uma relação de casamento, certo? Quando tu começa a entender a cabeça da mulher, tu te apaixona por ela ou tu larga, né? E eu, no caso, me apaixonei pela metálica. E de lá para cá eu venho estudando sempre metálica, né? Antes de eu entrar na faculdade, eu já era autodidata, eu já sabia calcular peças submetidas à compressão, à tração, à fricção. Eu já sabia definir comprimentos de flambagem no plano e fora dos planos de treliças. Né? Isso aí tudo, pessoal, lendo muita bibliografia. Né? Eu sempre fui autodidata antes disso tudo. E se vocês quiserem uma sugestão de livro, tá? Olha aqui, ó. Eu livro de minha cabeceira, eu vou mostrar para vocês aqui. Dois deles. Ó, certo? Walter Fire. Esse aqui é o cara. Este era, né? Faleceu, tá? Mas continua sendo porque tá aí a bibliografia dele. E livros de resistência de materiais. Eu tenho como referência isso aqui, ó. Prontuário de resistências de materiais. É um livro traduzido, é do russo, é do Pizzarenko e do Lakovlev e Matsilev. Tá? Eu tenho vários livros. Eu tenho lá em cima uma série de livros, que são os livros de cabeceira. Vamos dizer assim, são meus livros de estimação. Tá? Então, se vocês querem começar a estudar por conta, procurem livros antigos, pessoal. Eu considero isso aqui, ó, um livro raiz, certo? Calculista que quer trabalhar com estruturas, tu tem que antes entender o comportamento da estrutura para depois, então, tu começar a utilizar programas que vão facilitar a tua vida. Tá ok? Vamos ver quem é que está mais. Que precisamos de algum cuidado com o senhor Matheus ainda. Precisamos de algum cuidado com a corrosão em chumbadores ligados no concreto. Se o próximo estimador estiver estribos com uma distância menor que o cobrimento de concreto. Como é que é? Precisamos ter algum cuidado com a corrosão em chumbadores ligados no concreto. Bom, chumbador, a princípio, sempre ligado em concreto, tá? Eu não sei qual é o tipo de chumbador que tu está te referindo. Se o próximo chumbador tiver estribos com uma distância menor que o cobrimento do concreto. Ah, não te entendi aqui, Matheus. Não te entendi. O estribo tem que estar dentro do cobrimento. Né? Se não tiver, está tendo falha no concreto. Tá? Me explica melhor, me passa um croquezinho depois que eu vou tentar entender. O Tony Aurélio está dizendo que o Fire é bom livro, sim, claro que é, a oitava desse aí, de capa nova, beleza. O livro do Walter Fire do ano 76, é esse aqui que eu tenho aqui, tá? Borda igual dimensionamento, esse mesmo, é esse aqui que eu tenho aqui, tá? O Adilson Silva está por aqui também e está dizendo assim: ó, boa noite, sou estudante de engenharia civil e um apaixonado pelas mais diversas estruturas. Minha pergunta: como engenheiro civil, até que ponto eu posso atuar em estruturas metálicas? Você pode atuar cálculo,
montagens, tá? Fabricação, eu sei que andou tendo algum rolo aí com o pessoal lá em Santa Catarina, tá? Mas, a princípio, as grandes empresas que eu conheço aqui no Sul, que são as maiores, alguma das maiores que tem no Brasil, que exportam para o mercado africano, mercado europeu e latino-americano, o responsável técnico pela execução era o engenheiro civil, certo? Reinaldo Cavalcante também está chegando por aqui. Seja bem-vindo, Reinaldo. Esse nosso bate-papo. Lembrando para quem entrou daqui a pouco, é muito dinâmico, né? Ah, essa live aqui é muito dinâmica, a entrada de pessoas. Curso em mega promoção. Você vai pagar um pouquinho mais da metade do valor do curso. Você vai pagar praticamente só o valor do material, certo? Com a seguinte conclusão, com a seguinte condição: o curso só começa quando completar a turma de 20 alunos, certo? As aulas serão aos domingos de manhã, das 8 ao meio-dia. Serão 6 encontros. Vai ser assim, 2 finais de semana seguidos, pula um, mais 2, pula um e depois mais os 2 para fechar o conteúdo. Tá ok? Renato Cavalcante está dizendo boa noite. Boa noite, Reinaldo, seja bem-vindo. Esse é o nosso bate-papo sobre estruturas metálicas. Claudemir Tonildo também está chegando. O Matheus está perguntando, por exemplo, se você imaginar um corte no plano vertical do pilar, certo? Vou olhar o chumbador dentro do concreto e o estribo, a distância entre os dois for menor de 25 centímetros, por exemplo. Bom, aí tu tá te referindo quanto às normas de concreto armado, tá? Eu não sei como é que estão as normas de concreto armado, porque faz muito tempo que eu não mexo com concreto armado, tá, Matheus? Eu entendi agora a tua pergunta, tá? Quem pode te esclarecer melhor isso é o pessoal do concreto armado. Meu negócio é só metálica, tá ok? Eu sou meio limitado na parte de concreto. Concreto armado eu faço só para consumo próprio, vamos dizer assim, para algum cliente que realmente não tenha quem faça para ele, ou para mim, ou para meus cunhados, enfim, tá? Consumo próprio. Gabriel Luchevski está dizendo, não estou desde o começo da live, onde outros valores de emenda do curso. Tu encontra me mandando e-mail, mandando um WhatsApp para esse número que eu postei antes, e vou postar aqui agora, ó. Aqui, ó. Me manda para esse número aqui que eu te respondo, tá ok? O Reinaldo Cavalcante está dizendo assim, boa noite, sou líder de tubulação, apaixonado por estruturas, estou colhendo muita informação nos seus vídeos, muito obrigado. É isso aí, a ideia é essa, tá? A ideia é que vocês usem esses vídeos, vou levantar um pouquinho aqui, usem esses vídeos aí para poder ter uma outra versão sobre os fatos, tá? Não vou dizer que a minha versão é a versão correta, porque assim, ó, cada um tem uma linha de pensamento, certo? Eu boto a minha linha de pensamento no YouTube, né? Eu boto ali onde todo mundo pode ver e podem comentar, desde pessoal que é novo na área até professores pós-graduados. Aliás, eu já tive vários alunos que são professores de cadeiras de cálculo de estruturas metálicas em algumas faculdades do Brasil, certo? Então, quando a gente faz alguma postagem de conteúdo na internet, a gente tem que saber que a gente está sempre sujeito a críticas, né? E quando a crítica é construtiva, quando a crítica vem de alguém de reconhecido conhecimento, né? A gente pega aquela crítica para melhorar. Quando a crítica vem de alguém que não tem conhecimento e que critica por criticar, essa crítica a gente desconsidera, certo? Eu acho que é assim que tem que ser. Tu tem que aceitar as críticas para evoluir, não críticas para te puxar para baixo. O Ansanai está dizendo que em uma passarela metálica com determinada altura, certo? Considerando a ação do vento idêntica ao galpão, depende. Se tu tiveres essa passarela fechada, né? Tu tem que considerar a pressão dinâmica no fechamento que vai transmitir para a metálica. Se é uma passarela aberta,
tu tem que ver lá na norma, né, sobre ventos em perfis, certo? Aí tu tem que constar por isso aqui. Claudemir Toniolo, sou técnico de mecânica e gostaria de saber se tem como cursar. Cara, se tu tiveres conhecimento forte de isostática resistente de materiais e hiperestática, tu tem condição de acompanhar o curso, tá? A princípio, eu não costumo abrir para pessoal que não é graduado, justamente por ter muita carência nesses conteúdos aí nos cursos técnicos, tá ok? Ailton César Ramos está aqui, está chegando. Seja bem-vindo também, Ailton. Esse é o nosso bate-papo. Temos 28 pessoas conversando, tá boa essa live aqui, tá? Espero que vocês façam perguntas, que sugiram pautas para a gente fazer tutoriais, certo? Tem uma pauta ali que já foi dada por um colega sobre chumbação em concreto, tá? Embora eu já tenha material sobre isso, eu vou pensar nesse conteúdo, tá ok? Eu não tenho feito muita postagem de conteúdo ultimamente, porque eu tô assim, vamos dizer assim, eu tô tentando me ajustar com essas fases de coronavírus aí. Eu estou num ambiente que não é o meu ambiente, o meu estúdio, vamos dizer assim, certo? Mas eu prometo que assim que passar essa coisa, assim que Deus que me perdoe, tem que alguém achar uma vacina para isso, né, pessoal? Para a gente começar a viver novamente, normalmente. O Diamond, eu acho que é Diamond Trivial, diz assim, uma treliça biapoiada existe na prática, ela totalmente rígida de um lado e rotulada no outro, existe, tu pode fazer o detalhamento da estrutura metálica dessa maneira, tá? Esta é uma das grandes diferenças do concreto armado para a metálica. A metálica, tu pode executar uma vinculação de acordo com um modelo matemático que tu criaste. Tu pode liberar giro, tu pode liberar deslocamento horizontal, certo? Tu pode fazer em função do detalhamento. Tu utiliza muito furos oblongos, que além de facilitar a montagem, também te permite o deslocamento em algumas direções, certo? Ó, o Kaique Cando também está chegando. Boa noite, Kaique. Seja bem-vindo a essa nossa live. Tá, estamos falando sobre estruturas metálicas, tá ok? Eu gostaria de saber desse pessoal que tá assistindo a live, quem já trabalha com estrutura metálica e qual a atividade dentro da estrutura metálica que faz. Ah, professor, eu sou calculista. Ah, eu sou desenhista, eu sou montador, eu trabalho na fábrica, tá? Passa isso aí para a gente ter uma ideia do perfil de quem a gente está conversando, tá ok? Anderson Anai está dizendo assim, Olídio, existem livros que abordem cálculo, dimensionamento, detalhamento de torres metálicos, de energia metálica, telefonia. Pá, Anderson, isso aí é uma coisa difícil, cara. É uma coisa muito difícil. Esses dias eu fuçando no material que eu tenho aqui umas caixas, tá? Eu encontrei uma memória de cálculo de uma torre de comunicação de 70 metros de altura, tá? Como não fui eu quem fiz essa memória de cálculo, eu não tenho autorização do, do autor para liberar isso, tá? Mas é difícil, cara, é difícil. Tu vai ter que rebolar bastante para achar alguma coisa. Esses tempos eu andei procurando coisa na internet e não achei, certo? O Fernando Fantin está dizendo boa noite, Lídio. Boa noite. E quanto a estruturas formadas por perfis formados a frio, compostos em I ou caixas, as condições de cálculo são iguais? Não, não são. Tu utiliza outra memória, totalmente diferente, tá? Perfis laminados soldados, tu utiliza, vamos dizer, aqui no Brasil, NBR 8800, perfil laminado e soldado, certo? Perfis de chapa dobradas, tu utiliza 14732. Deixa eu pegar aqui para ver se é isso mesmo que eu estou falando, 14732, para eu não falar muita bobagem aqui, pessoal. 14.762, certo? Essa é a norma, tá? Não é o mesmo procedimento, não, tá? Inclusive, muita gente utiliza 8.800
querendo dimensionar perfil chapa dobrada. Está errado. Vai cair? Não sei se vai cair. Provavelmente não caia, tá? O Bruno... antes, o Rodolfo Neiva está perguntando, entre listas planas, existe uma vantagem e desvantagem entre listas de Howell Pratt? Bom, Rodolfo, quanto à disposição das diagonais e montantes, tá? Não existe a forma errada ou forma certa, tá? Também tem num dos 440 e poucos vídeos que eu postei ali. Existe, dependendo do carregamento, tá? Se é de cima para baixo, se é de baixo para... se é de dentro para fora do prédio, quando tem a carga de vento para cima interna, existe disposições onde as diagonais sejam mais ou menos econômicas, certo? Mas não é errado, tu pode criar qualquer tipo de treliçado desde que teu sistema seja o sistema isostático, tá ok? Como é que tu define se um sistema treliçado é isostático ou hiperestático ou hipostático? Fazendo o cálculo dos graus de estaticidade, tá? Também tem nesse canal do YouTube material sobre isso aí, tá ok? O Matheus está dizendo assim, deixa eu voltar um pouquinho aqui. O Matheus, a receita diz, sou formado, estou aprimorando meus conhecimentos, não estou vendo projetos no mercado ainda. E agora parou tudo um pouquinho, né, Matheus? O Bruno Mihomen diz que trabalha em execução, ele trabalha com montagem. Ótimo. O Marcos Samila trabalha com cálculo de concreto ou de aço, os dois, o Marcos. O Matheus, sou formado, estou me aprimorando, meus conhecimentos, não estou vendo, certo, já li aqui. Jean Pereira, trabalha especificamente com linhas de vida. Ótimo, mas tem alguns conhecimentos sobre estruturas metálicas. Beleza. Denson Andrade, já trabalhei em fábrica como desenhista e me formei e gosto demais de estruturas metálicas. Somos dois. Diogo Andrade, Denson Andrade, já trabalhei em fábrica como desenhista, me formei e gosto de... Tá, já li isso aqui. Reinaldo Cavalcante, Olídio, teria como você fazer um vídeo se tratando de suporte de cantoneira para tubulação de 4 polegadas? Cara, isso aí tem até... Isso aí sim tu acha em bibliografia, tá? Eu posso te prometer que eu vou fazer, mas só não te digo quando, tá, Reinaldo? Teixeira Júnior pergunta, boa noite, poderia indicar uma boa literatura sobre concepção estrutural? Cara, isso é muito difícil. Tá? A concepção estrutural, segundo os calculistas mais antigos que eu, inclusive, dizem que é a parte mais difícil de fazer dentro de um processo de definição do projeto estrutural. Tá? Bibliografia para isso não existe. Só para ter uma ideia, eu fiz uma postagem no tutorial, se vocês procurarem aí, concepção estrutural de mezanino. É um mezanino simples, certo? Mezanino com 4 pilares, vigas de contorno e vigas intermediárias. Para este mezanino, assim, numa sentada, eu fiz 12, ou foram 16, agora não sei, mas mais de 12 concepções estruturais para um mesmo uso de estrutura. Tá? Então, é uma barra a mais que você coloca, o sistema fica hiperestático, é uma barra a menos que você coloca, um vínculo mal colocado, já fica o sistema hipostático. Tá? Então, isso aí é o que está me forçando a eu montar esse curso de concepção estrutural. Tá? E mesmo assim, eu vou montar esse curso, eu vou abordar vários tipos de prédios, prédios com tesoura, prédios com pórticos, pipe racks. Eu já tenho até um informativo já lançado sobre isso aí, já lancei. E mesmo assim, olha, eu não vou abordar 30% do que acontece por aí, certo? Quem está aqui ainda? Boa noite, poderia indicar, tá? Literatura, né? Tá? Não tem literatura, tá, Teixeira? Pelo menos eu não estou sabendo.
O Toniolo está dizendo: sou fabricante de estruturas metálicas, trabalho na parte comercial da empresa. Ótimo. Marcos Samia, os dois. Jean Pereira disse: obrigado, poderia fazer vídeo sobre cargas de vento em mezaninos. Aí que está, carga de vento em mezanino, se é o mezanino interno, não vai atuar carga de vento, certo? Carga em mezaninos são cargas que vão estar praticamente só de peso próprio sobrecarga, óbvio. Enfim, cargas verticais de cima para baixo, tá ok? A não ser que esse mezanino não seja um mezanino só, seja uma obra externa onde tu vai ter um fechamento, né? Onde tu vai ter o vento incidindo, aí já não é mais um mezanino, já é um pavilhãozinho, tá ok? Denson trabalhava... o Denson Andrade dizendo que trabalhava com Tecnometal. Vejo seus projetos com as rotinas LISP, impressionante nível de detalhamento. É tudo aquilo ali que vocês olham nos meus tutoriais, tá? Que ali são tudo ferramentas que eu criei em LISP, certo? Inclusive, isso eu fiz algumas rotinas onde eu consigo interagir, né, e criar novos tipos de ligações para o Tecnometal, tá? Mas isso aí tudo, pessoal, é fruto de quantos anos? Comecei a programar em Lisp em 1992, ainda na versão 10 do AutoCAD, 10 em ambiente DOS. E é uma cachaça, depois que tu começa a programar, tu não para mais. Eu trabalhava com Tecnometal, tá? O Denson está dizendo aqui. Jean Pereira também, dimensionamento de escadas, caracóis externas e internas. Os dimensionamentos eu posso dar uma dica sobre cargas, tá, Jean? Te prometo também que vou fazer, mas só não te prometo quando. Anderson Anaia diz: Olide, uma sugestão, faça um curso sobre rotinas Lisp de AutoCAD para estrutura metálica, vai ajudar bastante. Anderson, tu acredita que eu já tentei montar várias turmas e não teve interessados para estudo? Entendeu? Pouca gente entende, pouca gente sabe do valor de rotinas autoristas na automação de projetos. Então, meio que eu tirei o time de campo e resolvi não mais oferecer isso no mercado. O Matheus, a Receita, dizendo: poderia falar o que se entrega em projeto estrutural de metálica, até qual nível de detalhamento precisa se entregar no projeto. Livros antigos diziam que as fábricas tinham detalhistas e hoje. Então, as empresas, elas geralmente têm equipes de detalhamento, tá? Tem mesmo. Muitas empresas até fazem os projetos totalmente dentro da fábrica. O que deve um engenheiro entregar para o cliente, tá? Depende muito do tipo de contratação de serviço. Por exemplo, tu pode ser contratado só para fornecer os dimensionamentos dos perfis. Obviamente, quando tu vai dimensionar os perfis, por exemplo, de uma tesoura, tu tem que definir para quem vai fazer o desenho do projeto básico. Então, assim, algumas partes do processo, tá? Primeiro, processo de cálculo de dimensionamento, né? Então, ali é feito o estudo de vento, é feito o estudo de carregamento, são feitas as combinações, são geradas combinações, das combinações se obtém as envoltórias, com as envoltórias se dimensiona a estrutura, certo? Então, uma coisa é o dimensionamento. Depois, o engenheiro pode entregar para o cliente, dependendo de como foi contratado o serviço, ele pode entregar só a memória de cálculo, certo? E nessa memória de cálculo, então, tem que estar definido os pontos de travamento da estrutura, tem que estar definido todas as informações de maneira que o desenhista que vai fazer um projeto básico ou projeto final, entenda-se por projeto básico um projeto onde tu mostra os dimensionamentos das peças, certo? E dimensionamento das ligações, entenda-se por projeto executivo, aquele projeto que vai para o pessoal da fábrica executar, onde tu tem definição de posições de furos, cortes de chapas, né? Tu bota a posição dos furos exatamente, tu pode dar em sistemas de coordenadas acumuladas, enfim, aí depende do processo de fabricação, tá ok? Então, o que tu tem que entregar é o que foi acordado, é o que foi acertado com o cliente, tá?
Por exemplo, eu quando faço um projeto, a princípio eu sempre digo e sugiro que vamos fazer o projeto básico, certo? Então eu já entrego a memória de cálculo com os dimensionamentos e um projeto básico que aquilo possa servir para o cliente pegar orçamento com várias firmas que fabricam estruturas metálicas, tá? O detalhamento final desse trabalho, de repente a fábrica lá tem uma equipe que faz o detalhamento de acordo com o processo executivo. Por isso que muitas empresas têm o detalhamento deles, tem os PCPs, né? Tem os traçadores. Vamos voltar lá, vamos ver quem é que está mais aqui com a gente aqui. Preciso entregar, tá? Eu acho que isso respondia a pergunta do Matheus. O Jean Pereira seria um palco externo com carga de vento. Então tem que usar carga de vento, não é? Então não é só um mezanino, tá? É o mezanino que vai estar atuando carga de vento, tá ok? Denson, muita experiência. João Mutchovski diz: boa noite, sou engenheiro civil, tenho boa experiência em cálculo de concreto e sou iniciante em estruturas metálicas. Já fiz alguns projetos, mas tenho muitas dúvidas. Faz um curso comigo, Matheus, tá? Me manda o WhatsApp para esse número aqui, ó, que estou postando, ó, que eu te passo todas as informações sobre o curso e valores, tá ok? Rodolfo Neiva, é muito comum vermos muitos telhados de galpões pequenos onde é possível ver que não houve projeto de cálculo estrutural. Como se diferenciar no mercado onde outros não têm esse custo? Aí que tá, cara. Isso aí é uma briga, tá? Que eu tenho com. Não é que eu tenho com serralheiros, tá? Eu sei que muitos serralheiros até querem minha cabeça em função do que eu falo. Eu acho que tem que ser cada macaco no seu galho. Tipo assim, ó, o serralheiro, tá? Ele tem experiência para executar a estrutura metálica, mas ele tem experiência para executar, não cabe a ele dimensionar a estrutura. E o que se nota por aí é que muitos proprietários de edificações, né, eles querem poupar dinheiro, e aí vai lá no serralheiro, o serralheiro diz, não, entrega a estrutura, já fiz 300 estrutura, trabalha 30 anos com isso e nunca caiu. Ou seja, deixam o engenheiro de lado. Mas como o mundo dá volta, né, mais cedo ou mais tarde eles vão precisar do engenheiro. E é aí que entra, então, o, a bala de prata. Agora está todo mundo querendo economizar energia elétrica, né? Todo mundo está querendo colocar energia solar. E para te colocar energia solar, outro coloca os painéis no chão, né, em solo, outro coloca sobre estruturas, muitas vezes são estruturas metálicas. Eu tenho sido contratado para fazer verificações de estruturas metálicas para apoio de placas fotovoltaicas. E, pessoal, tem prédio que eu entro assim, que eu olho para cima, é terça fora de nó, é falta de contraventamento, é falta de diagonais em entreliças, é de tudo, certo? Então, e essa é uma grande briga que se tem, porque para tu fazer verificação numa estrutura metálica, né, tu tem que, vamos supor, uma estrutura metálica a partir do zero. Também tem, pessoal, nesse canal do YouTube, tá? Um fluxograma do tempo que tu leva para fazer um projeto novo, do tempo que tu leva para fazer verificação de um projeto que tem memória de cálculo, tempo que tu leva para fazer verificação de uma estrutura que não tem memória de cálculo, não tem projeto, certo? E aí, o tempo que se leva é 4 vezes mais do que tu começar nova a partir do zero. O que muitas vezes inviabiliza que aquela estrutura seja utilizada para, vamos supor, apoio de placas fotovoltaicas. Eu já dei alguns laudos de estruturas onde simplesmente o meu laudo melou a negociação do pessoal de energia elétrica, energia solar, com o fabricante, porque o fabricante já tem que fazer um reforço estrutural tão grande, certo? Que fugia dos custos dele. E mesmo assim, pessoal, acreditem, existe muito fornecedor de energia solar, fornecedor de montagem de painéis fotovoltaicos que montam
sobre essas estruturas. E aí a gente vê essas fotos que aparecem na internet. A obra caída, né? Muitas vezes matando até as pessoas. Isso é só problema de custo, isso é só material, pessoal, sabe? Isso aí o proprietário reverte, né? Agora, quando existe risco de perdas de vidas humanas, aí a coisa é mais embaixo. Então, com isso, eu acho que eu estou respondendo a pergunta de quem? Do Rodolfo, do Rodolfo, do Rodolfo Neiva, tá? Então, assim, tu pergunta como se diferenciar em um mercado onde os outros não tem esse custo. Tu vai, te, tu vai te diferenciar da seguinte maneira, Rodolfo, é tu mostrando qualificação para quem te contrata, né? Tu mostrando confiança no teu serviço, certo? Isso aí é uma coisa que uma vez que tu mostra confiança, dificilmente tu vai perder um cliente, certo? Tu vai estar fidelizando o teu cliente à medida que tu mostra para ele que tu conhece a coisa. A Cássia Murchita está dizendo, é isso aí, Cássia, ó, NBR, tá? 2008 e 14762. O Cleiton Aquino está dizendo, boa noite, Elídio. De que forma você utiliza BIM nos seus projetos? Cara, não utilizo. Isso aí é uma falha minha, tá? Embora eu esteja desenvolvendo rotinas em AutoList para poder fazer o link, né, com o BIM, eu praticamente não trabalho com o BIM direto, tá? Dá para incorporar sim, certo? Tropinga, fala Tropinga. Cara, o que é Tropinga? Não sei o que é Tropinga, Ronaldo Dantas. Qual a melhor forma de engastar treliças em vigas de concretos? Bom, o engaste, né, por definição, é um vínculo que ele não dá o giro relativo entre as peças que compõem esse vínculo. Então, se tu vai engastar uma estrutura metálica no concreto, tu tem que fazer os chumbadores de maneira que a viga metálica não vá girar na posição do apoio. Geralmente se faz com chumbadores por fora dos perfis dessa viga, certo? Se for no perfil I, chumbadores no entorno das mesas, né? Se for treliça, chumbadores no entorno dos banzos, tá ok? Luciano Pereira disse: você emite RT de projeto ou de projeto de fabricação? Só de projeto, né? Projeto e cálculo. Cássio Murchita Serralheiro é mais ou menos assim: você faz o projeto de acordo com a norma e pede para o serralheiro executar. Se ele não tem o perfil do projeto, ele usa um da cabeça dele. Pois é, exatamente isso aí, tá? É por isso que eles querem meu couro, não é? E o Demar Souza, sobre os coeficientes de forma, pressão externa e pressão interna, como obter os coeficientes em geometrias que não são abordados na NBR 6123, sem uso de ensaio de túneis. Então, o que eu faço, Demar? Tá? E é a sugestão que eu dou para os meus alunos. Por exemplo, mesmo que tu tenha uma estrutura que não vá se enquadrar dentro dos formatos da norma, por exemplo, a norma, tá? Ela trabalha muito, eu tenho uma planta retangular, que posso usar arco na cobertura, posso usar tesoura, posso usar shed, ou tenho uma planta em forma elíptica, em forma circular, ou seja, ou é uma estrutura que está afastada do chão, certo? Quando tu não pode te encaixar dentro desses formatos, certo? E quando tu não não tem possibilidade de fazer estudo em túnel de vento, eu faço, vamos dizer assim, eu costumo juntar dois formatos, tá? E trabalho com a pior das combinações entre esses dois formatos, usando os coeficientes de pressões externos e internos, os piores. Aí eu realmente eu extrapolo, certo? Não tem outra maneira a não ser tu fazer uma conjugação, tá ok? Rodolfo Neiva, a altura mínima de uma treliça segue a relação para 10, 1 para 16, tamanho do vão. Não, não tem muito a ver isso aí, tá? Aí, por exemplo, também tem, pessoal, olha só. Pessoal,
Quando eu digo que também tem, porque tem mesmo, tá? Vocês têm que dar uma pesquisada nesse canal aqui. Tem nesse canal como tu define as alturas de treliças, certo? Tanto treliças de cobertura quanto treliças não de cobertura, certo? Então, o que vocês têm que ter em mente, tá? Para definir a altura de uma treliça, aliás, para definir a altura da treliça, não, para definir a altura da estrutura, tá? Tu pode ter uma estrutura de cobertura, né? Alta, porém com os bandos paralelos, certo? O que, o que a gente tem que ter em conta é que uma das verificações que é feita em estruturas metálicas, tá? A estrutura de concreto também é o que se refere à flecha, né? E a norma 8800, ela define as flechas máximas em função do tipo de peça estrutural, se é um pilar, se é uma viga de cobertura, se é uma viga de mezanino, certo? Então, por exemplo, no caso de treliças, né? A treliça, uma treliça de cobertura, vamos supor, certo? Ela é biapoiada, pegando como exemplo uma estrutura simples, biapoiada, onde é que vai estar onde é que vai estar ocorrendo a maior flecha? É no centro dela, certo? Então, se vocês pegarem a equação da linha elástica, vocês vão ver que a altura, né, é inversamente proporcional à carga. Então, quanto mais altura vocês tiverem na treliça, né, tu vai ter uma flecha menor, certo? E quanto mais altura tu tem na treliça, menor vão ser os esforços que tu vai ter internamente. Menores vão ser os esforços, por exemplo, nos bandos superior e inferior, tá? Então tem que fazer um comparativo, tem que analisar a equação da linha elástica. Por ali vocês vão saber se aumentar a altura, o que vai acontecer, né? Se aumentar o carregamento, né? O que vai implicar nisso aqui? Que inércia que eu preciso, né? Se vocês pegarem lá a equação da linha elástica de uma viga bem apoiada, se não me engano, 5 vezes QL ao quadrado, não, QL elevado a quarta dividido por 384 vezes modo de elasticidade vezes o Jx dessa treliça. Isso aí dá o quê para vocês? Dá lá qual é o deslocamento vertical, certo? Seguindo o baile aqui, vamos ver. Boa referência bibliográfica. Tem um monte de bibliografias aqui, tio. Mas depende para qual nível que tu quer, né? Qual é o nível de pesquisa que tu queres e para qual tipo de estruturas, tá? Felipe Silva está dizendo assim, boa noite, sobre o CPE médio da NBR indica o uso dessa para cálculo de elementos de vedação. Você pode comentar isso? Cara, elementos de vedação, tá? Eu vou te ser sincero, é o que diz lá 0,80 e alguma coisa, né? Eu acho. Deixa eu ver aqui. Lá no S3 está falando, né? Se é o que eu estou achando, eu nunca usei isso aí, tá? Nunca usei, olha. Deixa eu ver o que é que diz aqui. 0,88 para telhas, vidros, painéis vedantes. Nunca utilizei isso aqui, tá? Eu vou ficar te devendo essa informação aqui. Professor, poderia comentar sobre estrutura de cobertura de galpões, de telhas em específico, relacionando com cargas de manutenção e execução de manutenção, coberturas e instalações de energia solar? Bom, vamos ver antes aqui o que está perguntando aqui o Rodolfo. Altura mínima de matriz, tá, que eu já comentei. Matheus, professor, poderia comentar sobre estruturas de cobertura de galpões, de telha, telha que especifico, relacionando a carga de manutenção, execução de manutenção, coberturas e instalações de energia solar. Bom, as normas de cálculo de estruturas metálicas, tá? Elas pedem que sejam consideradas, no caso de terças de cobertura, no centro da terça, uma carga de 100 kg-força. Tá? O que é essa carga de 100 kg-força concentrada no centro da terça? É justamente a carga referente ao peso do homem com algum equipamento, certo? Então, essa aí é uma
das cargas que devem ser utilizadas nas combinações para o dimensionamento de terças de cobertura. Tá ok? Clóvis Batista dizendo: Olídio, boa noite, boa noite. Posso montar uma treliça em cima de viga aí para enrijecer lá um vão de 4 metros? 4 metros é um vão pequeno, né? Quer montar uma treliça? Sim, eu vou te dizer uma coisa. Se utiliza como banzos de treliças perfis IS, certo? Geralmente perfil I deitado, porque tu precisa ter inércia fora do plano. Mas dá para fazer sim, sei que eu entendi, dá para fazer, tá? Ou seja, tu pode usar o perfil I como componente de uma treliça. O Jean Pereira perguntando: existe algo em alguma norma que prevê a instalação de linhas de vida sobrecargas de estruturas metálicas no caso de impacto de operador em sua queda? Não. A linha de vida, tá? Ela tem uma norma específica, né? Ela tem uma norma específica. Geralmente essa norma tu acha ali com o pessoal que trabalha com segurança do trabalho, né? Lá diz qual é a carga que tu tem que ter referente a uma queda, né? Qual é que é a carga na ponta de um braço de estruturas, tá? Isso aí é mais específico, tá? A estrutura metálica em si não trata dessa especificidade aqui, tá ok? Bom, pessoal, tá batendo uma horinha aqui desse nosso bate-papo, tá? Foi um bate-papo muito gostoso, muito bom de ter com vocês. Agradeço a todos vocês que estiveram aqui conversando, perguntando, sugerindo, enfim, a ideia é essa aí, a gente trocar informações, tá? Lembrando, mais uma vez, vou colocar por aqui, ó, o meu telefone para contato sobre informações do curso. Para finalizar, vamos ver o que está perguntando aqui o Matheus. Professor, se podemos diminuir o comprimento de flambagem de barras comprimidas com travamentos, podem, diminuindo as BTs. Poderia relacionar travamento com barras estacionadas? Sim, tu pode relacionar, tá? Também tem, pessoal. Então, olha só, também tem. Tá? Vocês procurem aqui por contraventamentos de obras, tá? Eu vou explicar ali para vocês, explico ali como é que funciona. Tu pode conter o deslocamento no nó, certo? Através de barras comprimidas ou barras estacionadas. Só que as barras estacionadas, elas têm que estar fixadas nas extremidades de maneira que não de maneira que ali seja realmente um ponto fixo, né? Que ali tu não possa deslocar, certo? Vamos supor, tu tenha uma única tesoura no meio de um vão, onde tu tem oitões de alvenaria e concreto, né? Como é que tu vai travar aquele ponto no banco inferior da treliça? Vamos supor, tu usa barras redondas, né? Presas nas vigas de concreto do contorno. Tu tem aquele ponto travado, certo? E a barra submetida à tração, ok? Para fechar aqui, vamos ver então o Vitor Eduardo. Professor, tem algum vídeo de dimensionamento de perfis e cálculos de chumbadores, de tesouras metálicas e vigas de cobertura de concreto? Deve ter alguma coisa ali, sim, tá? Eu não sei se especificamente com dimensionamento, tá? Porque o material que eu apresento não é assim tanto a nível quantitativo, tá? A nível conceitual. Qual é que é a ideia, né, desses tutoriais? É vocês entenderem de onde saem as fórmulas que são utilizadas nos cálculos, certo? Se tu procurar, dá uma busca ali por chumbação nesse meu canal, que tu vai achar alguma coisa ali, tá, Eduardo? Pessoal, olha só, Matheus. Eu não concordo muito, Matheus, mas espalha que é bom, tá? Matheus, o seu melhor que nós temos aí, obrigado. Espalha, tá? É mentira, é mentira. Eu conheço muita gente boa, certo? Mas espalha que a gente agradece, tá ok? Pessoal, eu espero que vocês aproveitem essa mega promoção condicionada, certo? Vou repetir. O valor do curso é um pouquinho mais da metade do valor normal da promoção, certo? Estou fazendo promoção da promoção. Serão 6 encontros aos domingos de manhã, mas a condição desse valor é que as aulas só vão começar depois de 20 alunos matriculados, tá ok? Então, se você é engenheiro civil, engenheiro mecânico, engenheiro de produção
e queira se qualificar, essa oportunidade, entre em contato comigo através do WhatsApp, que eu passo todas as informações. Tá ok? Um abraço. Espero vocês talvez semana que vem. E lembre-se, não saiam, tá? Saiam só se for necessário, pessoal, tá? Saiam só se não tiver como mandar alguém que esteja na rua fazer alguma coisa para vocês, tá? Essa coronavírus está pegando mais do que a gente imaginava, tá ok? Um abraço para vocês. Fica com Deus.